Olá, meu nome é Samuel. Eu vou falar um pouquinho sobre a identidade profissional do docente. Então, o docente atualmente ele largou aquele papel que ele tinha no século XVIII, por ali, XIX, no qual ele chegava num quadro, escrevia, chegava, escrevia de novo. Ele largou isso. Hoje, o docente não é mais o único detentor de conhecimento. Hoje não é a única pessoa que consegue passar o conhecimento para o aluno. Hoje temos muitos pais que são estudados, pais de alunos que são estudados, e fora isso também temos o Google, que de certa forma consegue dar milhões e milhões de respostas em apenas 4 segundos. Então hoje um professor não consegue mais, de certa forma, concorrer com isso, ele tem que se adequar a isso. Isso implica então que o professor deve procurar os avanços tecnológicos e educacionais e trazer isso para dentro de sala de aula, tentar adequar essa tecnologia para a sala de aula, para ser usada. Mas isso necessita, de certa forma, que o professor se crie uma prática, uma dinâmica ali em sala de aula que ele consiga trazer essa tecnologia para a sala de aula. Ele tem que ter um planejamento, ele tem que desenvolver uma aula. Isso é importante para o professor, então ele deve muito se profissionalizar, porque ele deve buscar esse conhecimento para trazer para a sala de aula, para fazer os alunos se interessarem por isso. Então, hoje você ter passar num quadro negro, hoje não é interessante mais para o aluno, ele não liga mais, ele não quer saber disso, porque se ele pesquisar na internet, ele consegue responder sua prova, ele consegue fazer qualquer coisa. Então, você tem que buscar integrar essa tecnologia que está presente no nosso dia a dia, de inúmeras formas, trazer isso e integrar isso em sala de aula, para que os alunos consigam usar isso e verem sua aula como interessante. Em dados apresentados, que foram dados para trazer trabalho, alguns professores acreditam que 42% dos professores acreditam, 107 professores mais ou menos, acreditam que dar aula é uma vocação. E de certa forma não é uma vocação, já que se você estudar e você ir atrás disso, você consegue fazer a aula virar uma profissão. E é uma profissão. Mais de 60%, 150 professores acreditam que é uma profissão. A docência, de certa forma, é uma profissão. Ela foi uma vocação, mas hoje você consegue se profissionalizar, você consegue buscar conhecimento, você tem muito conhecimento à disposição. Largamos uma época meio obscura, no qual, por exemplo, nos séculos XV, XVI, que era uma época onde a religião dominava, e estamos no século XXI, que temos uma questão do auxílio da tecnologia e o Estado normatiza. Então, não temos mais uma época escura, né, em relação à educação. Então, temos uma grande liberdade, tanto de pesquisa quanto de trabalhar essa questão. Mesmo que haja dificuldades em sala de aula, existem muitas. Os alunos não prestam atenção, os alunos não ligam, eles são desinteressados, alguns alunos não gostam de ler, não leem, eles não têm interesse, aquilo ali, eles acreditam que aquilo ali não fará diferença na vida deles. Muitos deles acreditam nisso. Quando você pega uma sala de aula, mais de 80% da sala, 80% para ser otimista, né? Porque mais de 80% dela é desinteressada. Não há um interesse, acredita que aquilo ali não vai ser para a vida dele. E nesse meio aí ainda temos alunos que desrespeitam, tratam mal, xingam, batem, até acontece de bater em professores, como tivemos aqui na região de Francisco Alves há pouco tempo uma briga entre professor e aluno, no qual o aluno desrespeitou o professor perdeu a paciência e acabou batendo no aluno. Então, essa desvalorização, esse desrespeito dos alunos gera uma certa forma uma saturação do professor. O professor acaba se saturando em relação à educação. Mas, mesmo assim, hoje melhorou muito em relação ao que tínhamos antigamente, já que hoje temos um mercado muito mais fácil de você estudar, é muito mais simples de você conseguir chegar nesse consenso. Então, o professor atualmente ele se tornou mais livre, ele pode falar sobre vários conteúdos em sala de aula, não tem uma restrição. E para o professor conseguir dar uma aula boa, ele tem que trazer essa tecnologia. Então, o professor atualmente ele deve buscar essa tecnologia e incorporar em sala de aula. Senão, não consegue dar aula.